o Sinédrio decide que irá formalmente solicitar aos céus a revelação do Messias e a reconstrução do segundo templo. Essa matéria saiu no Israel News. O recém-formado Sinédrio emitiu uma decisão formal esta semana, pedindo ao Santo Bendito seja ele, ou seja, ao Eterno, a Hashem, que remova as forças hostis do povo judeu e da terra de Israel e revele o Machia, o Messias, e reconstrua o Beit HaMikdash, ou seja, o templo sagrado, e restaure a profecia a Israel. Olha só, pessoal, preste bem atenção, olha só. O recém-formado Sinédrio emitiu uma decisão formal esta semana pedindo ao Santo Bendito seja, ou seja, ao Todo-Poderoso, ao Eterno Clemente, o Bendito, que remova as forças hostis, aquele pot, as cascas do povo judeu e da terra de Israel. Para quem é estudante de profecia, entende muito bem que quando Machia, o Messias, o verdadeiro Messias, governar, reinar, as forças do mal será removida da terra. Isso está em Apocalipse. Por quê? Em Apocalipse diz que no reinado do Messias, o Messias, para os evangélicos Jesus, quando ele reinar aqui, Satanás será preso, acorrentado, não haverá mal na terra, não haverá influências das forças satânicas aqui na terra, porque Satanás será preso. As forças do mal não terão poder para habitar mais no reinado do Messias. Então é sobre isso que o Sinédrio pediu, emitindo uma decisão formal, pedindo a Deus, a Hashem, que remova o mal, o poder do mal do povo judeu e da Terra Santa, e revele o Messias, e revele o Machia, e construa o Beit HaMikdash, ou seja, ó Deus, revele logo o Messias, revele logo o Machia. É isso que os judeus estão pedindo. Eles estão orando, fazendo um tefilot, dizendo, ô Eterno, revele logo o Machia. Revele logo o Messias. Retire de Israel todas as forças do mal, todas as influências do mal. Revele o Machia para que ele venha reconstruir o terceiro templo. Aí é que está o perigo. Por quê? Israel não está preparado para isso. Não está preparado espiritualmente para isso. Muitos judeus em Israel são judeus estudantes de Torá, judeus que... nem muitos judeus que são assim famosos, mas são judeus que dão a sua vida em mitzvot, cumprindo Torá, guardando Shabat, estudando Torá, mas nem todos os judeus em Israel estão preparados para isso. Por quê? Em Israel tem movimento LGBT, LGBTQIA+, que é um dos maiores movimentos do mundo. Sendo que, claro, em Tel Aviv é separado. Para quem não sabe, todo mundo acha que Israel é bagunça. Não, não é bem assim. Em Israel tem uma divisão. Para quem não quer cumprir Torá, vai morar lá em Tel Aviv, que lá mora judeu ateu, lá mora judeu do movimento LGBT, lá tem igreja cristã, tem igreja... Agora, em Jerusalém, não. Em Jerusalém é só judeu religiosos, só judeus religiosos que guardam Shabat, estudam mitzvot, as festas. Agora em Tel Aviv, lá é bagunça. Há uma divisão, para quem não sabe, há uma divisão em Israel. Muita gente Israel é uma bagunça. Claro que é o que eu falei, Israel não está preparado, porque para isso, Israel é conhecido como povo religioso, como povo da Torá. Então o rabino, o recém-formado Sinédrio, emitiu uma decisão formal esta semana,
pedindo ao santo bendito seja que ele remova, olha isso, as forças hostis do povo judeu e da Terra Santa. Sabe o que ele está querendo dizer? Eterno, remova quem não quer nada com o Torá aqui de Israel. Quem não quer nada com mitzvot, quem não quer obedecer às leis de Deus. Esses aí que são do movimento LGBTQI. Remova, para que Mashiach seja revelado. E no final eu vou soltar para vocês aqui o que está acontecendo pós essa decisão formal que saiu esta semana em Israel. Então, o recém-formado Sinédrio falou o seguinte: remova as forças hostis do povo judeu e da terra de Israel e revele o Mashiach, o Messias. E reconstrua logo o Beit HaMikdash, o templo sagrado. E olha isso, e restaure a profecia a Israel. O que é restaure a profecia em Israel? Joel 2:28. O que Joel 2? Yohel, que é o profeta Joel, o Hanavi Katan Yohel, ou seja, o profeta menor, Joel profetizou no capítulo 2:28. E acontecerá que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu ruar, o meu espírito. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos sonharão sonhos. E os jovens terão visões. Olha, isso aqui é uma análise da matéria. Que não é só ler uma matéria. É você fazer uma leitura, uma análise dentro das lentes judaicas da Torá da Bíblia quando lemos uma matéria sobre escatologia judaica. O Sinédrio está pedindo a Deus para trazer três coisas. Fazer três coisas. Primeiro, remover as forças do mal e hostis do povo judeu. E que o Mashiach venha reconstruir o terceiro templo e que Mashiach venha se revelar logo e restaurar a profecia de Israel. Mas aí é que está o perigo. Por quê? É o que eu falei com vocês aqui. Israel não está preparado para isso. A decisão por escrito data de 6 de Menahem de Av de 5.786, segue uma seção que os membros do tribunal descreve como tendo várias horas de duração, durante a qual 2 dos juízes argumentaram contra o prosseguimento do processo antes de finalmente se juntarem à maioria. Aonde entra o perigo? Apocalipse capítulo de número 13. Olha o que Apocalipse capítulo de número 13 diz. Eu sei que você sabe, mas é bom darmos uma analisada e lermos. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo de número 13 na Bíblia Judaica Ortodoxa da Brit Hadashah do Novo Testamento. Por quê? Sefer Hagalut, Apocalipse capítulo 13, fala sobre a besta, o anticristo, o falso profeta. Aqui que entra o perigo. O Sheker Navi, o falso profeta, e o Sheker Mashiach, o falso Messias. Se o Sinédrio recém-formado, Sanhedrin recém-formado, está pedindo para que o Eterno restaure a profecia, aqui entra o falso profeta e a besta do Apocalipse. Se Israel pede para Deus trazer o Mashiach, aqui entra Apocalipse capítulo 13, sobre o falso Messias. Eu vou ler para vocês aqui Apocalipse capítulo de número 13 e continuarmos aqui a matéria. Alberto, coloca para mim aqui Apocalipse capítulo de número 13. Não tem como colocar na tela para vocês, mas amanhã eu estarei fazendo uma live e estarei compartilhando tela, porque amanhã estarei usando uma outra ferramenta melhor, mas eu vou ler aqui Apocalipse capítulo de número 13, Sefer Hagalut. Já deixou o seu like? Já deixou o seu joinha? Vamos lá, vamos subir o like,
Vamos bater uma meta aí de 500 likes. Quem sabe até o final dessa live. Ok? Olha só, Apocalipse capítulo 13, na Bíblia Judaica Ortodoxa. Não tem como mostrar aqui para vocês, mas amanhã eu estarei fazendo uma live e compartilhando tela e mostrando para vocês essa Bíblia. Olha o que diz a Bíblia no contexto original. Apocalipse 13. E vi subir do mar uma besta, o Anti-Moshiach. O que é o Anti-Moshiach? O anticristo que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Shalom, shalom para quem estiver chegando agora. E a Raiá que eu vi era como Namer, e os seus pés como um dove, e sua boca como a boca de um Ariel, ou seja, um dragão, uma serpente, uma anaxá. E deu a Raiá seu Coal e seu grande Sanhut, ou seja, autoridade. Ou seja, o dragão, a besta, recebeu uma grande autoridade, o Sanhut, uma grande autoridade. O versículo 3 de Apocalipse 13. E um de seus roxim, ou seja, chefes, cabeças, parecia ter recebido um ferimento mortal e ter sido morto. E a ferida que causava sua mavet, ou sua ferida, foi curada. E Kol Haeret se maravilhou, ou seja, e o povo se maravilhou. Seguindo o Raiá, ou seja, o povo se maravilhou com a cura. Aí está aqui o site dizendo assim, ó, Israel está clamando para o Mashiach se manifestar e a profecia voltar. E aí é que está o perigo. E a besta, o falso profeta. Aqui é que está o perigo. E eles adoraram, o versículo 4, o dragão, a Nachash, ou Nahash, a serpente, porque ele deu a sua Mexalá, autoridade governante, ao Raiá. E eles adoraram o Raiá, dizendo, quem é como o Raiá? Ou seja, quem é capaz de guerrear contra ele? Estão louvando aqui o anti-Mashiach, o anticristo. E foi dada uma pel, ou seja, boca, a Raiá, para proferir palavras arrogantes, Erilu Hashem, Gidum Fim, ou seja, blasfêmias, e foi dado Coal para agir, Shinayar, a 42 Rodashim, ou seja, meses, 42 meses. Aqui fala sobre o período da grande tribulação. E abriu sua boca contra Hashem, Gidum Fim, blasfêmias contra a Deus, para blasfemar contra o seu nome e o seu Mishkan. Isso é aqueles que habitam em Shomaim, os céus. E foi dado a trazer Mihamad, ou seja, a guerra contra os santos, os Kedoshim, e vencer os Kedoshim santos. E foi-lhe dado o Sanhut, autoridade sobre toda a Shevet, tribo, ao povo Lashon, língua, e Goi, as nações. E todos os que habitavam na terra adoraram a besta, o anticristo, e todos cujos nomes não foram escritos no livro de Raim, ou seja, o livro da vida do Cordeiro, tendo sido mortos desde antes da fundação do mundo. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça agora. Se alguém for para o cativeiro irá. Se alguém for morto pela espada será morto. Eis a perseverança e a fé dos santos. Eu vi outro Raiá, a besta, o Navisheker, o falso profeta, subindo a Haeretz, a terra, e tinha 2 chifres, e falava como um dragão, como uma serpente, o Manahash. E toda a autoridade da Raiá, Ari Shoná, ou seja, a primeira besta, o anticristo, o anti-Moshiach, o anticristo, ela
exerce em nome do anti-Machia, do anticristo, e faz com que a Eretz, ou seja, a terra, e os que nela habitam, adorem a besta, o falso profeta e o anticristo, que é a primeira besta cuja foi ferida da morte e foi curada. Ele, o Navi Sheker, o falso profeta, faz Otot Gedolim, ou seja, grandes sinais, e até mesmo fazendo fogo descer do Shomaim do céu para Haeritz, para a terra, diante de Binei Adã, diante do filho dos homens. Isso aqui é muito sério. Apocalipse 13 é o retrato escatológico que está acontecendo agora. Agora, em 2026, não só 2026, os anos anteriores que nos antecederam, e também 2027. Temos o quê? Sinais de quê? Quais sinais é esse que Har-Satã está usando para enganar os Binei Adã, filho do homem? Sinais de mentira, fazendo o fogo cair do céu. O que é fogo? Isso é tecnologia. Inteligência artificial. Isso leva Kol-Haeretz, ou seja, toda a terra, ao engano, por causa dos sinais que lhe foram dados para realizar diante da besta, dizendo que aos habitantes em Haeretz, a terra, para fazerem um ídolo, um ídolo, uma imagem esculpida para o anticristo, que tem a ferida da espada e ainda assim ressuscitou. Aqui é que está o perigo. Esse anticristo será alimentado pela adoração, vão endeusar esse anti-Machia, colocando-o no lugar de Hashem, no lugar de Deus, para enganar quem não tem compromisso com a palavra, quem não tem compromisso com Deus, quem não tem compromisso com os princípios que Deus designou para a humanidade. Essas pessoas serão enganadas. Serão enganadas. Aí é que mora o perigo. Muitas pessoas estão correndo risco de serem enganadas por esse anticristo que já está entre nós. Esse anticristo já está entre nós. Eu acredito que ele já está entre nós. Muita gente fala, nada, o anticristo vai se manifestar. E já está entre nós. Está fazendo sinais, fogo cair do céu. Quando fala fogo ali, não é fogo literal, não. Fogo tem várias vertentes na Bíblia, sinais. Quem já percebeu que nós vivemos em um tempo em que o amor de muitos estão se esfriando? O Aleph Ahavá, o primeiro amor de muitos estão se esfriando. Pessoas que não conseguem tirar 1 minuto de oração. Não conseguem tirar 10 minutos, 30 minutos para ler a Torá, para ler a Bíblia. Porque hoje muitas coisas as distraem. Internet, notícias que vem chegando uma atrás da outra. Isso vai fazendo com que as pessoas ficam fracas na fé. Que essas pessoas se distraem. Porque essa é a intenção do anticristo. Essa é a intenção do falso profeta. Enganar as pessoas, distraí-las com coisas que acontecem nesse mundo. Então a pessoa perde a vontade de ler a Bíblia, perde a vontade de estudar a Bíblia, perde a vontade de orar. E essas pessoas são presas fácil para Har-Satã enganar e acabar com essa pessoa. E foi-lhe dado fôlego ao ídolo, à imagem, ao anticristo, ao anti-Moshiach,
ao anti-Machia, para que o WhatsApp, ídolo, olha só a imagem desse anti-Machia, pudesse dar até mesmo falar e pudesse fazer com que todos aqueles que não adorassem o WhatsApp, ídolo, imagem da besta do anti-Machia, fossem mortos e morressem al Hakdush Hashem. Ou seja, quem não aceitasse, né? Ou quem não aceitar, vai fazer o quê? Um Kiddush Hashem. O que é um Kiddush Hashem? Morrer pela causa de Deus. Ei. Eu, Alberto, eu não vou me dobrar perante a marca da besta, nem pelo anticristo, e nem pelo falso profeta. Eu prefiro fazer um Kiddush HaHashem. O que é um Kiddush HaHashem? Morrer pela causa de Deus. Mas me prostrar perante o anticristo, a besta e o falso profeta, foi dado fôlego, ruá, espírito, ao WhatsApp, ídolo, a imagem, Bessel, da Hayal, o anti-Machia, o anticristo, para que o ídolo, a imagem, pudesse até mesmo falar e pudesse fazer com que todos aqueles que não adorassem o ídolo, a besta, o anticristo, fossem mortos e morressem, ou seja, morrer pela causa de Deus. Eu prefiro 1000 vezes morrer pela causa de Deus do que me prostrar. Sabe o que está falando aqui? Inclusive eu já vi o rabino Yosef Ben Levi, que ele falou sobre a inteligência artificial e o anticristo. Vocês já pararam? Ai, bebi uma água aqui, o copo tá vazio. Ó, vocês já repararam que a inteligência artificial, a IA, sabe de tudo que você faz? Sabiam disso? Vocês sabiam que a inteligência artificial sabe de tudo que você faz? A hora que você acorda, se o seu celular estiver descarregando, a IA te avisa: opa, o seu celular está descarregando. E foi dado fôlego ao ídolo, à imagem, para o anticristo, para que o ídolo, a imagem, pudesse até mesmo falar. Eu não estou dizendo que o anticristo vai ser um robô. O anticristo é um sistema que envolve política, religião e o sistema global. Até o Donald Trump, ele falou há um tempo atrás que está investindo na inteligência artificial para muitas coisas. Você sabia que daqui até 2030 não terá mais motoristas dirigindo carros de aplicativo Uber? Os carros serão automáticos, tudo dirigido pela inteligência artificial. Até aviões serão guiados pela inteligência artificial, cirurgias, tudo será dominado pela inteligência artificial. Aí é que diz aqui, ó. E isso leva ao engano por causa dos sinais que foram dados para realizar diante a Raia besta, dizendo que os que habitam em Eretz, a terra, para que fazerem ídolo à imagem esculpida, que tem a ferida da espada. E o anti-Machia vai fazer esses sinais, e o que vai acontecer? Muitos vão se maravilhar. O versículo 12 diz que toda autoridade de Hayar, Ari, Shoná, a primeira besta, o anticristo, o anti-Moshia, ela exerce em nome do anti-Moshia, anticristo,
e faz com que a terra e os habitantes que habitam nela adorem a primeira besta cuja ferida foi a morte. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, o Ruach HaKodesh, está falando aqui esta noite. Eu não duvido que o Antimachia, ele está usando a inteligência artificial. O que você quiser falar hoje, desabafar, é só você ir no... Não vou falar aqui o nome de aplicativos. É só você ir na inteligência artificial e desabafar com eles, que eles sabem de tudo da sua vida. Sabem de tudo. Sabem o que você gosta, o que você não gosta. Sabem de tudo. E quando a Bíblia fala que os pecados da humanidade será exposto, quando o livro da vida e o livro das obras for abertos, a inteligência artificial sabe tudo. Sabe de tudo, sabe de tudo. E tudo vai ser exposto. E faz com que todos aqueles, os Ketanim pequenos e Gedolim grandes, tanto os Oishim ricos, quanto aos Anirim pobres, ou Binei Horim libertos, e os Avadim, eu estou lendo aqui, que é a Bíblia judaica ortodoxa do Novo Testamento, escravos, seja dada a eles um Tav. Tav é a última letra do alfabeto hebraico, uma marca na Yamin, na mão direita, e na Metzak, ou seja, a testa, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tivera o Tav, a marca da besta, o nome da besta, do anticristo, ou o número do seu nome. Aqui está Roquimá, que está a sabedoria, a Rorimá, aquele que tem biná, entendimento, que faça a gemátria, a numerologia, e obtenha o mispar, o número do Hayá anti-Moshiá, anticristo. Pois o mispar, o número, deu homem ao mispar dele, ou seja, o número dele é Shes Meot Vetshirim Varshir, ou seja, meia, meia, meia. Eu tenho falado uma coisa que há um tempo atrás eu falei que muitos já estão recebendo a marca da besta, muitos já receberam, muitos já estão marcados. Que isso, Alberto? Muitos já estão marcados? Sim, muitos já estão marcados. Mas não se preocupem. Não se preocupem. Não se preocupem porque do porquê que muitos estão marcados. Vocês sabiam que muitos estão marcados pela marca da besta? Alberto, quem é que está marcado com a marca da besta? Aqueles que não fazem a vontade de Deus. Aqueles que é contra a palavra de Deus. Aqueles que são contra os mandamentos de Deus. Aqueles que são contra a Torá do Eterno. Esses já estão sendo marcados pela besta. E vou falar uma coisa aqui que talvez para muitos vai ser polêmica ou algo novo, mas o livro de Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do sol. Vocês sabiam que ainda há tempo, preste bem atenção, ainda há tempo de quem estiver marcado com 666, a marca da besta, paz-me os senhores, ainda há tempo do indivíduo, da pessoa, remover a marca da besta. Enquanto não chegar o dia do selamento final. Mas, atualmente agora, muitos estão marcados. Porém, há como remover a marca da besta. Quando chegar o dia do selamento final, já era. Mas, agora, enquanto esse dia não chegou, há possibilidade sim dessa pessoa que está marcada
pela besta é remover a marca da besta. Como, Alberto? Como? Como que essa pessoa que está marcada, ela pode remover a marca da besta? E para muitas pessoas acham que a marca da besta aparece só no livro de Apocalipse. A marca da besta aparece lá no livro de Gênesis. Quando Caim mata Hevel, ou seja, o seu irmão Abel, ele foi marcado. Ezequiel capítulo 9 fala sobre a marca da besta. E toda a Bíblia fala sobre a marca da besta. Aqueles que são marcados pela marca da besta, mas há possibilidade de um indivíduo que tem a marca da besta remover. Vou fazer uma live essa semana. Não dá para falar aqui agora, pois eu estou lendo a matéria, mas eu vou ler para vocês na Bíblia, na Torá, que há possibilidade de um indivíduo remover a marca da besta. Como? Fazendo teshuvá, se arrependendo dos seus pecados, fazendo tzedaká, caridade, e voltando ao primeiro amor, ao Aleph e Ahavá. Agora eu vou ler para vocês aqui a matéria, continuar lendo a matéria aqui. Vamos lá. Coloca para mim lá na matéria, Alberto, que eu estava lendo. Olha aqui. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, Shaul Shahalia, ele falou o seguinte: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na sheker, na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira, prazer na iniquidade. Olha o que Shaul Shahalia está falando. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. E esse espírito do erro, ele já está entre nós. Em igrejas, em centro de batuque, não posso falar aqui o nome aqui, em muitos lugares aí, essa operação do erro já habita para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, mas antes deram crédito e tiveram prazer na iniquidade. Então Israel está implorando para que Deus venha trazer o Mashiach. É o que eu falei. Se Israel tiver zehut, mérito, voltar a ter chuvá, não só Israel, mas toda a humanidade, Mashiach vai se revelar. Oh, meus irmãos, eu quero muito que ele venha se revelar logo. Estamos cansados desse mundo. Estamos cansados desse mundo. Olha aqui. O Sinédrio opera sobre a premissa de que um tribunal rabínico tem legitimidade para emitir um psak, uma decisão halárrica vinculada, e que em assuntos que dizem a respeito ao destino do povo judeu, um tribunal superior é obrigado a seguir a decisão de um tribunal inferior. Nem todas as autoridades rabínicas aceitam que o Sinédrio moderno detenha esse poder. Um membro entrevistado após a sessão reconheceu isso literalmente. Nem todos aceitamos isso, mas o fato é que eles tomaram decisões que tiveram repercussões muito sérias em todo o mundo. O secretário do Sinédrio divulgou a decisão por escrito, traduzida aqui, é dividida em suas seções componentes. Eu vou ler aqui as seções componentes que foram divididas em 3 etapas. O contexto: a decisão começa observando que o tribunal ouviu uma apresentação do rabino Haim Sasson sobre um pedido atribuído ao Rebbe de Lubavitch. O rabino Menahem Mendel, que teria instado os rabinos-chefes de Israel convocarem ao Beit Din, ou seja, um tribunal rabínico, e a decretarem a vinda imediata do Messias. O rabino Menahem, conhecido por centenas de milhares de seguidores, simplesmente como Rebbe, liderou o movimento Chabad Lubavitch
de 1951 até o seu falecimento em 1994. Ele transformou o Chabad, de única sede no Brooklyn, em uma rede global de famílias emissárias presentes em quase todos os países do mundo, dedicadas à educação e divulgação judaica, independentemente da origem ou do nível de observância dos judeus. Ele respondeu pessoalmente a dezenas de milhares de cartas e concedeu audiências a chefes de estados e judeus comuns, e foi amplamente considerado, mesmo por rabinos fora do Chabad, como um dos líderes religiosos mais influentes do século XX. Em seus últimos anos, ele falou abertamente e com frequência sobre a iminência do Messias, exortando os judeus de todo o mundo a intensificarem o estudo da Torá e das boas ações para apressar a redenção, e um apelo que muitos de seus seguidores acreditam ser em si uma forma de profecia, ou seja, a decisão aqui desse contexto está convidando os judeus de todo mundo e exortando os judeus de todo mundo a intensificarem o estudo da Torá, de boas ações, de Sedaká, e se apressar para a redenção, e um apelo que muitos de seus seguidores acreditam ser em si uma forma de profecia. O povo está pior, olha só, Israel quer o Messias. Quem não quer o Messias, pessoal? Eu quero o Messias. O texto também faz referência às decisões semelhantes emitidas anteriormente pelo rabino Mordechai Eliyahu, que de saudosa memória, e pelo rabino, olha só, pelo rabino Yeshua ben Shulchan. Olha isso, hein? O rabino Yeshua, o nome do rabino é rabino Yeshua, e pelo rabino Yeshua ben Shulchan, de saudosa memória, ou seja, esse rabino já está na eternidade. Ambos rabinos chefes de Israel. O tribunal afirma que durante suas deliberações ponderou os riscos e oportunidades, bem como os fatores que atrasam ou aceleram o cumprimento do mandamento de construir o terceiro templo. Gente, eu acredito assim que daqui para 2030, meu irmão, daqui para 2030 com certeza pode vir do meio político, do genro do Donald Trump, um mandato para a reconstrução do terceiro templo. O texto também faz referência a decisões semelhantes emitidas anteriormente pelo rabino Mordechai Eliyahu, de saudosa memória, e pelo rabino Yeshua ben Shushan, de saudosa memória, rabinos chefes de Israel. Bom, a primeira resolução: remoção das forças hostis. Aqui está falando sobre esse evento geopolítico que estamos vendo em Israel. Começou com o Hamas, depois com o Hezbollah, agora o Irã. Então o rabino está dizendo o seguinte: olha, vamos pedir a remoção das forças hostis. É o que eu falei, Apocalipse diz que no reinado do Messias, Satanás será preso. O mal será removido da terra. Então o Sinédrio Reformado está falando o seguinte: olha, queremos a remoção das forças hostis. A primeira resolução trata-se da remoção das forças hostis. A decisão declara: o tribunal determina que toda espécie de Erev Rav, ou seja, multidão mista, olha, isso aqui é muito sério, hein? Termo usado para designar elementos corruptores dentro da nação. Toda espécie de amalequita, toda espécie de ismaelita, toda espécie de traidor, de qualquer tipo de todas as forças do mal, devem deixar o povo judeu e a terra de Israel. E assim como um tribunal inferior decidiu, pedimos que o tribunal superior decida o mesmo. E assim seja. Foi o que eu falei no começo. O povo judeu está pedindo o seguinte: olha, queremos que as forças hostis sejam removidas de Israel. Porque em Israel tem parada gay, tem movimento LGBT, em Israel tem ateu, em Israel tem tudo. O Sinédrio Reformado, ele está dizendo o seguinte: para que haja o terceiro templo, para que haja
a manifestação do Mashiach, essas clipotes, ou seja, essas forças hostis, têm que ser removidas. A segunda resolução, a realeza revelada no céu, ou do céu, do Messias e do templo. A realeza revelada do céu, do Messias e do templo. Céu, Messias e do templo. 3 resoluções. A segunda resolução pede a realeza revelada do céu, do Messias e do templo. A realeza revelada e poderosa do santo bendito seja ele, em misericórdia e simchá, alegria, sobre cada membro do povo judeu, sobre cada família, cada comunidade, cada tribo e todo o povo judeu, sobre o Tzadikim, justo entre as nações, e os filhos de Noa, e sobre o mundo inteiro, filho de Noé. O tribunal pede que o santo bendito seja, ou seja, eles pedem a Deus, que revele nosso justo Messias, ou seja, o Mashiach. O tribunal pede que o santo bendito seja ele, remova e elimine todos os obstáculos que possamos construir o Beit HaMikdash, ou seja, a corte, né, do Sinédrio, está pedindo o quê? Para remover todos os obstáculos e pede o Mashiach, o Messias e a reconstrução do terceiro templo. A terceira resolução, o retorno da profecia. A terceira resolução pede que o santo bendito seja ele, restaure a profecia ao povo judeu e proteja os profetas de todos aqueles que procuram prejudicá-los. Foi o que eu falei aqui. É que está o perigo. Porque entra o que? O falso profeta, a besta, o anti-Mashiach. O Talmud Yonah 9b e Sanhedrin 11a afirma que após a morte dos últimos profetas, Hagai e Zechariah, ou seja, Zacarias e Ageu, o Ruach HaKodesh, o Espírito Divino da profecia clássica, deixou Israel, embora um eco menor chamado Bat Kol, ou seja, voz celestial, tenha continuado a ser ouvido. A Mishnah em Sotar 9:12 lista a profecia entre uma série de perdas ligadas à destruição do primeiro templo, juntamente com Urim HaVetumim, ou seja, aquele peitoral do sacerdote. O oráculo em forma de peitoral que o sumo sacerdote usava para receber respostas divinas, e que o segundo Talmud em Yomá 21b nunca mais funcionou da mesma maneira após a construção do segundo templo. A explicação rabínica para o fim da profecia centra-se no exílio, na Galut e na presença diminuída da Shekhinah, presença divina. O Talmud em Berahot 3a, em todos os textos relacionados à plenitude da profecia, a segurança de Israel, em sua terra, sobre a presença manifesta de Deus, uma condição que o exílio, por definição, interrompe. Ou seja, Israel aqui, o Sinédrio, na verdade, reformado, está pedindo de volta a profecia. Olha, queremos de volta a profecia, os profetas, e que o Senhor os proteja, pois Deus ele falava com o povo de Israel, usando profetas e através de Urim Vetumim, peitoral, das 12 pedras que estavam no peitoral do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Então, após a destruição do segundo templo, esse peitoral desapareceu. Deus não falou mais através de peitoral, falou só através, por meio de profetas. O documento encerra repetindo a fórmula de que, assim como o tribunal inferior decidiu, o tribunal superior deve decidir da mesma forma. E assim seja. E observa que o tribunal pleno abençoou o rabino Yehoshua Friedman, conhecido como Nazir, um príncipe, em seu retorno. Esse Nazir aqui traz alusão a Nicodemos, que Nicodemos era o Nazir. As deliberações do tribunal para acrescentar sua Torá, mandamentos e sabedoria, as discussões do tribunal é assinada pelo secretariado do tribunal com a Abrahá, com a bênção da redenção completa em misericórdia na realeza revelada e poderosa de Hashem,
que ele seja bendito. Uma gravação da sessão divulgada separadamente mostra resoluções sendo votadas em tempo real com a linguagem da petição final, baseando-se em última análise no segundo parágrafo de que a lei nu e que todo joelho se dobrará. Olha isso, hein? Que toda língua jurará lealdade e que todo mundo aceite a realeza do céu. Isso aqui traz alusão à palavra de Paulo, né? O rabino Josh Vander, membro do Sinédrio que participou da sessão, descreveu as deliberações em uma entrevista posterior. Ele disse que o assunto chegou ao tribunal por meio de um rabino da Rabad entre os juízes, que relatou que durante os mandatos do rabino Mordecai Eliyahu e do outro rabino-chefe de Israel, no início da década de 1990, os dois viajaram para se encontrar com o Rebbe de Lubavitch. Diversas vezes, em cada ocasião, o Rebbe os instruiu a convocar um Beit Din. Olha isso. O Rebbe de Lubavitch, que morreu em 1994. O Rebbe de Lubavitch o instruiu a convocar um Beit Din, um tribunal rabínico, e decretar a vinda imediata do Messias. Não está claro para mim se isso de fato aconteceu, disse Vander. Parece-me que não aconteceu na época, por quaisquer que sejam os motivos. Ou seja, inclusive, teve um encontro histórico do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com o Rebbe de Lubavitch, falando o seguinte: olha, você tem que trazer o Messias. Vander disse que ele e o outro rabino do tribunal discordaram durante as sessões, embora o restante dos juízes tenha apoiado o prosseguimento do processo. Ao acelerarmos as coisas, também corremos o risco de piorar muito a situação de curto prazo e torná-la muito mais dolorosa, disse ele. Hashem criou esse processo para que ele ocorra em um ritmo lento, para que não seja muito doloroso para o povo judeu. E se acelerarmos mais do que o necessário, isso pode ter todo tipo de ramificação. A discussão então se voltou diretamente para o dia 7 de outubro de 2023. Aquele foi um grande salto no processo de Geulah, redenção, disse Vander, que levou os judeus ao redor do mundo a uma reflexão sobre si mesmo, suas origens, sua religião, e se Deus e o seu Deus. E levou muitas pessoas a chuvar arrependimento. Isso é verdade. Mas, por outro lado, ele foi um período extremamente doloroso, tanto no dia 7 de outubro, quanto as suas consequências como os reféns e tudo mais. Vander também levantou a questão da liderança judaica de Israel. O Israel de hoje. Não temos liderança judaica hoje. Olha aqui, hein? Disse ele. O que temos é liderança americana. Foi o que eu falei aqui. Muitos rabinos não concordam com o apoio dos Estados Unidos, porque Trump quem manda, parece que Trump manda em Israel. Enquanto Israel receber a ajuda dos Estados Unidos, vai ser difícil o povo voltar em Techuvá. Olha, aqui não temos liderança judaica hoje, só liderança política, disse ele. O que temos é uma liderança americana, agentes americanos em todos os ramos no poder. No nível político, os agentes americanos buscam seus próprios interesses. No nível jurídico, agentes americanos. No nível militar, os agentes americanos são um sinal verde para Israel travar uma guerra de forma calculada, para que não tenhamos uma vitória completa. Questionado sobre como o tribunal decidiu que o processo se desenrolaria gradualmente em vez de tudo de uma vez, Vander ofereceu uma parábola que atribui o rabino Nahman. Um rei concedeu seu filho a ser morto sobre uma enorme pedra e depois se arrependeu do decreto e ordenou seus servos que quebrassem a pedra em cascalho e atirassem os fragmentos em seu filho. Cumprindo suas palavras sem causar o mal que originalmente pretendia, então foi basicamente indolor, disse Vander. E essa foi a maneira de fazer o que disse que faria, mas de uma forma misericordiosa. Vander disse que as 3 resoluções
foram atendidas pelo tribunal como etapas e não como um único pedido. Não se trata apenas do Messias, disse ele. Trata-se de etapas que precisam ser cumpridas antes, incluindo a eliminação de inimigos. Ele acrescentou um alerta para os eleitores que possam esperar um processo fácil. Se isso tiver o efeito que esperamos, ou acreditamos que terá, preparem-se, porque as coisas vão ficar muito difíceis em breve.